Hail the King capítulo 161. O rei da cidade de Chambod saiu do isolamento. Cidade de Chambod. Os impérios de 6 estrelas sobre os 250 impérios subsidiários sob a jurisdição do Império Zenite tinham força nacional fraca e pequenos territórios. Anteriormente, uma única pessoa poderia facilmente intimidar esses pequenos reinos. Muitas pessoas não prestavam atenção a esses países pequenos. Mas, há 4 meses, quando o rei Alexander, um rei idiota da cidade de Chambod, de repente voltou ao normal, as coisas começaram a seguir uma direção que ninguém esperava. A Batalha do Exército de Armadura Negra não se tornou conhecida pelos outros países subsidiários, mas o que aconteceu no topo da montanha durante a coroação do rei e a notícia da coalizão das 9 nações que surpreenderam Chambod atacando para aniquilá-lo rapidamente se espalhou entre os principais reinos subsidiários do Império Zenite. Os rumores do rei Alexander de Chambod e o valor de seus subordinados se espalharam como ondas de grama de ouro nas planícies ventosas, para fora do muro de Chambod, até os ouvidos dos outros reis. Embora o continente de Azeroth não fosse tão moderno quanto a Terra com seus meios de comunicação, a propagação de tais mensagens não era lenta. Em primeiro lugar, houve pessoas que zombaram disso. Quão forte era um reino pequeno e de 6 estrelas? Pare de brincadeira, para não mencionar a coalizão de 9 países, mesmo que fosse apenas o reino Xixui sozinho poderia facilmente aniquilar Chambod dentro do tempo necessário de comer uma refeição e capturar a família real de Chambod. Era impossível vencer 9 nações. Mas o próximo fato deu uma bofetada no rosto de todos os céticos. Porque, durante o último mês, alguns dos países que foram ditos terem sido derrotados por Chambod nos rumores enviaram diplomáticos a Chambod, com atitudes tímidas para enviar humildes reparações de guerra. A maneira como as nações derrotadas foram forçadas a uma situação tão humilhante chamou a atenção dos outros reis. E foi visto por todos os olhos, isso finalmente confirmou a notícia anterior da cidade de Chambod sobre a vitória. Neste ponto, os grandes afiliados finalmente acordaram e começaram a reexaminar a súbita ascensão do pequeno reino. As coisas começaram a ficar interessantes. Em menos de 20 dias, a batalha do exercício de armas dos 250 reinos afiliados sob o Império Zenite estava prestes a começar. Isto era para determinar o destino de todos os reinos subsidiários com uma única grande competição. Mas também era um lugar para personagens ambiciosos se destacarem nas competições. Ninguém quer, durante um momento tão crucial, de repente ter que competir com um lutador tão misterioso, rompendo o delicado equilíbrio e quebrando seu arranjo de xadrez pensado previamente. Então, nesse período de tempo, a cidade de Chambod teve uma onda de muitas pessoas de outros reinos, como emissários, espiões, comerciantes, poetas, mercenários, aventureiros. Um grande número de pessoas com uma variedade de propósitos diferentes entrou na cidade de Chambod. Este pequeno assentamento fronteiriço nunca se tornou tão agitado. É claro que a onda de pessoas de fora também foi um teste para a ordem pública da cidade de Chambod. No mundo do forte, onde a lei da selva prevalece, era muito comum uma sentença provocadora fazer guerreiros e mercenários retirarem suas armas para lutar e decidir quem estava no seu direito. Além disso, houve algumas pessoas que deliberadamente provocaram problemas para testar a força da cidade de Chambod. Problemas violentos estavam acontecendo dentro da cidade de Chambod sem parar. A primeira tentativa do Ministério da Justiça de restaurar a ordem pública da cidade foi um pouco desorganizada e caótica. Esta foi uma grande dor de cabeça para o primeiro-ministro Baz, mas o comandante regimental Brook despachou os 2 cavaleiros dourados do rei, Drogba e Pierce, com dezenas de santos e logo resolveu o problema. As ruas finalmente ficaram calmas. Olha, essas são as 2 grandes bestas da cidade de Chambod. Esses 2 caras musculosos. Os que parecem um pouco burros. Foram eles os que deixaram os 11 mestres do Maple Leaf Mercenary Corps, todos inválidos e depois os levaram pela cidade de Chambod para aquela pequena casa negra. Sim, foram eles. Veja aquele cara com o cabelo preto.
Ele foi o único que curvou as costas levemente e facilmente derrotou o tolo arrogante que tem a força no pico do nível 2 estrelas, o capitão do Maple Leaf Mercenary Corp, onde ele nem mesmo conseguiu lutar um pouco. Ele é realmente aterrorizante. Você não viu a situação naquele momento. Eu suspeito que, se aquele homem se encostasse na paredes do castelo, ela entraria em colapso. E aquele sujeito de cabelos brancos, suas mãos podem ser comparadas às armas divinas. Ele pode esmagar qualquer arma e armadura, e disse que até agora ninguém conseguiu se defender de seus ataques. Meu Deus, onde a cidade de Chambord encontrou esses dois selvagens? Não sei. Mas não subestime o grupo de homens musculosos por trás dessas duas bestas chamados de Cavaleiros Dourados de Chambord. Eles também não são facilmente provocados. Algumas pessoas viram seus treinamentos que pareciam de vida ou morte nas sessões de combate mão a mão. Aqueles 20 homens musculosos jogaram as duas bestas no chão. Quando a equipe de patrulha de Drogba e Pierce entrou, os poucos mercenários que estavam sentados no bar fecharam a boca. Ninguém ousou agir tão descaradamente como fizeram há 10 dias. Os executores da lei geral, os cavaleiros do zodíaco da cidade de Chambord e os oficiais de execução da lei do governo fizeram um nome feroz para si mesmo. Realmente chocante, para aqueles forasteiros que não estavam dispostos a obedecer às regras. A pequena sala negra, que esteve vazia há vários dias, agora liberava sangue e o som de gritos, transformando essas pessoas de pensamentos maliciosos em ovelhas dóceis. E agora, assim que se viam as duas bestas de Chambord chamados de Cavaleiros Dourados que chegavam com os Cavaleiros do Zodíaco, sentiam-se cara a cara com uma montanha esmagadora, nem sequer ousavam falar alto. Se o grupo olhasse, todos tinham um sentimento semelhante ao de um monstro do inferno olhando para eles. Somente depois que os dois Cavaleiros Dourados do Rei de Chambord e os Cavaleiros dos Zodíacos desapareceram no final da rua, os mercenários no bar finalmente relaxaram. HU, finalmente se foram. Droga! Quando eles me olham, eu nem tenho coração para beber. Beber qual vinho? É quase a hora da deusa aparecer. Vamos nos apressar e ir juntos para ver a deusa. Deusa! Ei, não diga que você realmente não sabe. Todas as tardes nesta hora haverá uma deusa montando um enorme cão preto, aparecendo nas planícies ao lado do rio fora da cidade. Muitas pessoas afirmam que ela é a encarnação da deusa. Foi mesmo dito que os cisnes negros migratórios não podem resistir ao impulso de parar quando veem seu belo rosto. Enquanto o jovem mercenário falava, seus olhos brilhavam. Beber vinho de malte deixou todos os níveis de testosterona furiosos. A secreção hormonal estava exuberante. Ouvindo que havia uma beldade, o grupo de pessoas se levantou e partiu para fora da cidade. Mesmo algumas das outras pessoas boas no bar ouvindo a deusa descrita com tais palavras, também se levantaram e seguiram atrás. Fora da cidade. As planícies de outono pareciam uma vastidão de ouro. O vento de outono soprava magnificamente, enquanto o mar de ouro subia como as ondas. Nuvens brancas flutuavam no céu azul, com a luz do sol aquecendo a cena da ilimitada pradaria de ouro. Um grupo de cavalos galopavam na pradaria dourada como dragões orgulhosamente nadando no mar. Em cima de um monte elevado nas planícies, o grande cachorro preto fechava os olhos com sono enquanto estava deitado na grama. 60 bestas rugido das chamas de alto nível eram como guarda-costas leais, cercando e protegendo os arredores. Esta era uma pintura tranquila e linda do final do outono. A cena original, definitivamente, fará com que inúmeras pessoas fiquem em êxtase. No entanto, todo o brilho foi roubado por uma menina ao lado do grande cachorro preto. Sua pele era tão branca como a neve, os olhos eram como água limpa. Ela tinha um temperamento nobre e elegante, fazendo com que os espectadores se envergonhem de sua inferioridade, e não se atrevessem a profanar essa cena. Como se toda a beleza e o brilho entre o céu e a terra estivessem todas concentradas no corpo dessa garota, nada poderia superar aquele rosto. Os jovens mercenários saíram da cidade, sobre a ponte de pedra e a ponte levadiça de aço, foram para uma pequena colina plana, apenas para ver a cena.
Todos ficaram de pé no local, como se um raio tivesse atingido seus rostos, perdendo a capacidade de pensar. Havia uma donzela tão formidável no mundo. Todos sentiram como se seus corações saíssem de seus corpos para a garota que parecia uma deusa, desejando que essa vida tivesse sido acompanhada ao seu lado. Não haveria arrependimentos. Um jovem na multidão perdeu sua capacidade de pensar, como se sua alma fosse controlada por alguém. Ele caminhou em direção à garota, atordoado, com os olhos lentos. Ao lado dele, um companheiro um pouco mais velho reagiu, agarrou-o apressadamente e gritou: David, você está louco. Você quer morrer. Eu. Eu só quero dizer algumas palavras para ela. O jovem lutou. Dizer algumas palavras. Jovem, você sabe quem ela é? A noiva do rei Alexander da cidade de Chambord, ela é a filha do primeiro-ministro Bas, a primeira-dama incontestável da cidade de Chambord. Mesmo que as duas bestas e os seus cavaleiros do zodíaco se encontrem com eles, eles agiriam obedientemente como pequenos gatinhos. Você vê para o grande cachorro preto ao lado dela, mesmo os guerreiros de 2 estrelas podem ser despedaçados em alguns segundos. A lenda diz que o rei Alexander de Chambord foi ao abismo do inferno para capturar os Cerberus. Quanto mais os companheiros mais velhos conversavam, mais incríveis e exagerados se tornava. Além disso, você vê esses monstros escarlate de 4 estrelas como uma besta de fogo ao redor dela. Cada um deles é feroz. Dizem que, em um curto período de meio mês, eles pisotearam mais de 10 pervertidos. Estranhamente, esses animais mágicos agem como um servo manso para a noiva do rei de Chambord. Algumas das outras pessoas ouviram um pouco. Descobriu-se que esta garota deslumbrante tinha um fundo tão profundo, e sua habilidade também não parecia simples. Pelo menos no campo de comandar os animais astutos à sua volta, ela parecia ser muito talentosa. Que lástima! Uma garota tão boa está se casando com o rei de Chambord, que é um idiota lendário. O jovem soldado mercenário, que finalmente foi puxado para trás por seus companheiros, amaldiçoou com raiva. O rei de Chambord não é um idiota agora, você apenas tem que olhar para o código dos 12 Cavaleiros de Bronze. O companheiro mais velho estava prestes a dizer algo, de repente. Dang dang dang! Aquele sino de ferro gigante no portão da cidade de Chambord foi tocado repentinamente, só Deus sabe quanto tempo ele ficou silencioso. O grande sino distante rompeu a paz entre o céu e a terra, ressoando instantaneamente pela cidade, surpreendendo um grupo de pássaros nas montanhas. À medida que o sino ecoava, uma súbita tensão e entusiasmo começaram a se espalhar por toda a cidade de Chambord. Na pradaria dourada distante, o grande cachorro preto que tinha fechando os olhos e cochilado, ergueu suas orelhas de repente com uma luz enchendo seus olhos. Ao lado, a deslumbrante donzela que mostrou uma expressão facial indiferente no último mês, de repente teve uma expressão de surpresa agradável em seus belos olhos. Ela saltou para as costas do grande cão negro, assobiou, e os cavalos e mais de 60 bestas rugindo das chamas que estavam brincando na pradaria de repente se ordenaram cuidadosamente em uma formação de equipe. Então, por trás do grande cão preto, começaram a galopar, tremendo a terra, e, como umas ondas inundaram a cidade de Chambord. Poderia ser o rei Alexander da cidade de Chambord, que afirmou estar treinando em isolamento, finalmente saiu. A cidade tinha muitos forasteiros com motivos diferentes, e quando viram a cena, ao mesmo tempo, revelaram uma expressão chocada. Todos olharam para o palácio da cidade de Chambord de diferentes direções. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 162.1 Crescimento explosivo da Força Nacional 1. No momento em que o sino tocou, quase todos da cidade de Chambord tiveram o desejo de soltar um longo suspiro de alívio. Desta vez, o sino não soou porque houve um ataque inimigo, mas sim porque o rei havia retornado. Todos viram os 2 cavaleiros de ouro abaixo do trono do rei de Chambord, e todos os níveis de funcionários militares e políticos se apressaram em direção ao Palácio Real. As ruas da cidade de repente ficaram caladas, e todos os cidadãos saíram de suas casas e olharam em direção ao palácio,
que estava situado em um terreno alto no norte. Agora, todos ficaram completamente impressionados com o seu jovem rei, para não mencionar o fato de que derrotaram o exército de Armadura Negra e a coalizão dos Nove Reinos. Mesmo durante este curto período em que o rei Alexander entrou em isolamento, toda a cidade poderia sentir claramente a influência deixada pelo rei Alexander. Durante este tempo em que o rei esteve ausente, muitas coisas aconteceram na cidade de Chambord. O primeiro foi o comando deixado pelo rei Alexander antes de entrar em isolamento. A grande quantidade de lixo que estava empilhada na área de lixo da cidade foi limpa por Vardin-Oleg e seus homens dentro de um mês. Este foi um método de processamento muito estranho que a maioria das pessoas não entendia. Mas depois de ver como o lixo estava embebido em uma piscina até se tornar uma pasta grossa, que depois foi transformada em papel, toda a cidade começou a ferver. Essas pilhas de lixo eram um pequeno câncer da cidade de Chambord, e durante todo o verão, sempre havia moscas e insetos em todos os lugares. Isto era fonte de desordem e de doenças. Um mês antes de toda a cidade sofrer uma reorganização de todas as áreas funcionais, alguém sugeriu que se despejasse todo o lixo no rio Zuli, mas foi detido imediatamente pelo rei. Ninguém pensaria que essas pilhas de lixo imundo que nem mesmo os cães perdidos se aproximavam um dia seriam transformados em papel. Não é como se não houvesse papel no continente azero, mas em lugares rurais e pobres como a cidade de Chambord, o papel era muito raro. Mesmo quando as pessoas gravavam ou passavam comandos no Palácio Real, eles costumavam usar pano macio ou pele animal processada. Pequenos instrumentos como papel podiam ser considerados um item de luxo. Mas agora, com grandes quantidades de lixo sendo transformadas em pasta grossa e depois transformadas em papel, todas as pessoas pobres da cidade poderiam se dar ao luxo de usar papel agora. Para os muitos cidadãos de classe baixa na cidade de Chambord, o desaparecimento do lixo e a aparência do papel também lhes trouxeram muitos benefícios, porque qualquer pessoa que estava disposta a ir na fábrica de papel da cidade de Chambord para ajudar poderia ganhar 2 moedas de prata por dia. Para a maioria das pessoas, esta foi uma oportunidade muito rara de ganhar dinheiro. Era quase final de outono, e a estação de colheita havia passado, então todos queriam ganhar algum dinheiro com segurança para passar o inverno. A segunda coisa foi que todos os sistemas de esgoto que anteriormente estavam entupidos devido ao uso incorreto e manutenções deficientes foram renovados e colocados em uso novamente. Esses esgotos acessíveis e sistemas de drenagem existiam há muito tempo, mas os reis no passado não prestaram muita atenção à sua manutenção, fazendo com que esses sistemas de drenagem entupissem. Havia também outra ordem deixada pelo rei Alexander. Vardin-Oleg liderou um grupo de pessoas e preparou cuidadosamente esses sistemas de drenagem que estavam obstruídos há anos. Em primeiro lugar, algumas pessoas não entendiam por que valia a pena fazer isso, mas os ajudantes podiam receber moedas de prata todos os dias, então ficaram felizes em ir trabalhar. Uma vez que o sistema de drenagem foi completamente limpo e cada casa adicionou um simples encanamento de água, os cidadãos descobriram que o sistema de drenagem original poderia tornar a vida muito mais fácil. Então, a maneira como as pessoas olhavam para o guardião gordo Oleg também ficou mais agradável. Oleg foi uma vez o representante da escuridão e tortura cruel, mas após a introdução do moinho de papel e do sistema de esgoto, as pessoas perceberam que esse gordo também estava mudando lentamente. A terceira coisa foi que em um mês finalmente as pessoas da cidade se adaptaram ao código de leis dos 12 guerreiros de bronze. Não só eles se acostumaram, mas mesmo a recente enxurrada de estrangeiros também se adaptou ao código. Não havia outra maneira, eles não tiveram escolha senão se adaptar. No início, houve alguns idiotas cegos que não levaram a sério e deliberadamente quebraram a lei. O resultado foi que os guerreiros do santuário e a administração urbana da cidade cercaram e lhes deram uma surra cruel. Então, eles foram levados para a pequena Casa Negra por alguns dias. Depois de algumas vezes, todos os estrangeiros aprenderam a comportar-se, e a primeira coisa que faziam ao chegarem à cidade de Chambord era ir para o templo e recitar o código dos guerreiros de bronze da cidade de Chambord, para se lembrarem de que caso violarem acidentalmente a lei eles serão espancados até ficar igual a uma pilha morta de merda pelos inflexíveis executores da lei. Durante este processo, a união da cidade de Chambord aumentou rapidamente.
No passado, durante todas as estações de outono, sempre haveria alguns mercenários, caravanas, samurais, pequenos comerciantes e ladrões chegando à cidade de Chambord. Isto era porque o outono era uma boa temporada de caça, e muitas bestas mágicas ainda seriam filhotes durante a primavera e o outono. Era um bom momento para os aventureiros ganharem dinheiro. Essas pessoas estrangeiras frequentemente entrariam em conflito com os nativos da cidade de Chambord. Com a força passada de Chambord, eles não conseguiram proteger seu próprio povo. Para os nativos, esses estrangeiros eram a fonte de seus pesadelos. Mas agora, era diferente. A fama do rei Alexander de Chambord tornou-se cada vez mais proeminente, e sob seu comando, os 2 Cavaleiros de Ouro, os Cavaleiros do Zodíaco e 200 oficiais de execução da lei eram como lobos e tigres. Eles já conquistaram aqueles malditos estranhos com os punhos. Além dos primeiros dias, ninguém ousou se rebelar na cidade. Portanto, os nativos da cidade de Chambord agora podiam andar nas ruas com a cabeça erguida e apreciar os olhos de pessoas de fora que estavam cheias de respeito. Mesmo que conhecessem um cachorro perdido nas ruas, aqueles estranhos que costumavam ser muito agressivos e arrogantes não teriam escolha senão mostrar algum respeito. Esse tipo de sentimento poderoso de ser protegido era uma coisa maravilhosa, e fez com que todos sentissem que ser membro da cidade de Chambord era uma grande sorte. Todos sabiam quem trouxe isso para a cidade de Chambord. Agora, esse homem estava de volta. E com metade de um mês restando, o maior evento do Império Zenite, a Batalha do Exército de Armas, ocorreria. Quase todos os cidadãos da cidade de Chambord, desde o ancião mais antigo até os filhos mais jovens, estavam firmemente convencidos de que a Batalha do Exército de Armas, que havia sido um desastre no passado para a cidade de Chambord, agora seria a chance de Chambord brilhar no cenário mundial. Todos os olhos estavam no palácio. Havia uma figura que era sua fonte de confiança, e também a fonte de sua crença. Anterior próximo. Comentários. Rei The King capítulo 162.2 Crescimento explosivo da Força Nacional 2 Palácio da cidade de Chambord. Hall dos Reis. No trono do rei de Pedra Branca, acompanhado por 2 estátuas mágicas gigantes de leões de pedra, os olhos de Fei eram como eletricidade, inspecionando todos os seus seguidores. A atmosfera no salão fez Fei sentir-se satisfeito. No mês passado, ninguém havia sido preguiçoso. Com a força atual de Fei, apenas um olhar era tudo o que ele precisava para dizer que a força daqueles no salão tinha crescido significativamente. Drogba e Pierce, os 2 homens grandes, subiram para o pico do nível 2 estrelas, e seu avanço era iminente. Eles estavam a um pé do nível de guerreiro de 3 estrelas. Se combinado com seu capacete Taurus e a Excalibur que eles adquiriram anteriormente, a força desses 2 seria capaz de se igualar aos guerreiros de 3 estrelas no auge. O crescimento do líder dos Cavaleiros do Zodíaco, Peter Sek, também chocou Fei. Atualmente, ele entrou no ranking de 3 estrelas. Este ex-guerreiro de 2 estrelas já tinha sido transformado em um samurai inútil pelo ministro oficial Barzil, mas depois de receber o refinamento da porção Hulk, sua velocidade de recuperação foi espantosa. Se Fei permitisse a Sek lutar contra o ex-espadachim número 1 do exército de armadura negra, Sek poderia matar instantaneamente seu oponente. No entanto, para a capacidade de combate real de Peter Sek, Fei não tinha uma boa estimativa. Dizia-se que este líder dos Cavaleiros do Zodíaco era um gênio em termos de defesa. Nos últimos tempos, quando estava no auge do nível de 2 estrelas, ele já poderia se defender dos ataques dos elites de 3 estrelas. Ele era bastante famoso entre os reinos afiliados, e agora o nível de energia de Sek atingiu o nível intermediário de 3 estrelas, além de seu corpo físico reforçado com a porção Hulk, que já superou demais os outros no mesmo nível. Vale a pena esperar a capacidade de combate que ele poderá exercer no futuro. O gigante militar Brook da cidade de Chambord estava no nível intermediário de 2 estrelas. Embora seu crescimento fosse muito mais lento do que o de Drogba, Pierce, Sek e os outros, em comparação com outros guerreiros, essa velocidade já era incrível.
Claro, Fei sabia que havia uma razão por trás dessa situação. Brook administrava os executores da lei e os cavaleiros do Zodíaco, que eram as duas principais forças militares. Além disso, ele estava normalmente muito ocupado, esgotando-se apenas para realizar completamente o projeto de Fei para as forças armadas da cidade. Naturalmente, ele tinha menos tempo para treinar, mas sua lealdade em relação a Fei era incontestável. Ele foi mais cuidadoso do que os grandes homens musculosos Drogba e Pierce, e também mais inteligente do que o maníaco por treino Pierce. Ele realmente tinha a glória e a honra de um verdadeiro cavaleiro. Seja antes ou depois da ascensão de Fei, Brook ganhou profundamente os corações dos cidadãos de Chambord. Para essa pessoa, embora sua força não tenha sido a mais alta, ele poderia deixar que os outros escutassem por ele, e depois usassem seu próprio carisma para afetar os outros. Foi também por isso que Fei o nomeou para ser o líder militar na cidade de Chambord. A força de Varden-Oleg também surgiu. Sua energia quase se aproximou do nível imediato de 2 estrelas, exceto que ele parecia desfrutar do violento combate corpo a corpo com Drogba e os outros. Para um homem baixo e gordo que não tinha nem 1,7 metros de altura, era difícil acreditar que ele passou por um segundo crescimento com o residual ou porção Hulk, atingindo assim uma altura de 1,9 metros de altura. No entanto, toda sua gordura ainda estava lá. Claro, entre todos, o que mais surpreendeu Fei foi o Elite #1 da cidade de Chambord no passado, Frank Lampard. Agora, Frank ainda carregava uma grande espada negra nas costas, mas sua energia da água parecia desaparecer gradualmente. Em vez disso, o que ocupava seu lugar era uma energia rica em trovões pronta para aparecer. Fei podia sentir claramente que o nível de energia do tipo trovão de Lampard alcançou o nível intermediário de 4 estrelas. Isso foi muito rápido. Para poder reiniciar seu treinamento de energia em um mês e alcançar o nível intermediário de 4 estrelas, como ele fez isso? Mesmo com a ajuda do pergaminho de energia do trovão ou punhos da velocidade relâmpago, ainda não seria possível realizar isso. Que tipo de segredo estava escondido por trás do antigo Elite #1 da cidade de Chambord? Fei ficou um pouco curioso. Além de alguns poucos novos elites, o guarda-costas pessoal de Fei, Fernando Torres, também fez alguns progressos. Este jovem, com um coração nobre, finalmente adquiriu o espírito de um soldado. Esta era um adolescente muito talentoso. Fei anteriormente deu a este jovem um livro chamado Sentença da Aurora, que era um pergaminho de energia do tipo gelo. Este era um pergaminho de 3 estrelas com 25 passagens de energia, e parecia que Torres estava praticando bem. Fei podia sentir que uma incrível força de gelo foi cultivada dentro do corpo deste jovem, e já deve ter alcançado o início do nível 2 estrelas. Essas poucas pessoas são todos os elites que Fei mandou se concentrar no cultivo, e ficou satisfeito com seus progressos. Além disso, a força dos vários homens musculosos que participaram da Batalha da Pedra da Ponte também melhorou. Devido a ser refinado por aquela poção, besteira como isso pode existir, a força física do corpo alcançou o nível intermediário de uma estrela. No entanto, entre essas pessoas, nem todos tinham o talento para cultivar energia. Embora seus canais de energia tenham sido expandidos, seu progresso no cultivo variou, com o melhor permanecendo no nível de uma estrela, e o pior não mostrando sinais de cultivo de energia. Mas além desses nativos na cidade de Chambord, Helena, Charcy, Kane, Akara, Caixa e outras elites do mundo diablo também apareceram no salão principal do rei. Como já haviam aparecido antes no labirinto de pedra subterrânea na montanha de trás como professores, todos estavam acostumados a vê-los. Em termos do pessoal civil, embora a base estivesse realmente ocupado, Fei arrumou secretamente para que Angela ocasionalmente adicionasse um pouco de poção de recuperação abrangente na dieta diária de seu sogro. A resistência de Baz ficou em um bom nível, mesmo mostrando um pouco sinal de voltar a crescer como na juventude. Infelizmente, esse homem bonito não mostrou interesse no mundo do cultivo. Mas, além de Baz, era um pouco estranho discutir os talentos do pessoal civil da cidade de Chambord. As pessoas do lado de Baz eram todos anciãos respeitáveis com cabelos brancos e barbas brancas. Estavam envelhecendo terrivelmente. Agora,
Baz ocupou o lugar do primeiro-ministro da esquerda e da direita, e os funcionários dos 6 setores foram temporariamente entregues aos idosos. No momento, Fei só podia esperar por mais alguns talentos neste campo saírem da Universidade de Chambord. Mas, felizmente, Chambord era um pequeno reino que não tinha muitos cidadãos, por isso não era tão difícil de administrar. Além disso, durante a batalha na Montanha Leste, Fei já usou a lâmina de outra pessoa e limpou completamente toda a nobreza, de modo que suas novas ordens não tivessem oposição. Os olhos de Fei lentamente passaram por todos no salão principal, e um sentimento de realização surgiu em seu coração. Em apenas 4 meses, quem teria pensado que a força da cidade de Chambord experimentaria esse tipo de crescimento explosivo? Com a força nacional de hoje, mesmo que o exército de armadura negra invadisse novamente, Fei estava completamente confiante de que ele não teria que recorrer à estratégia de tortura. Não havia necessidade de confiar na vantagem do terreno, nem havia necessidade de fingir a morte novamente. Apenas um avanço era necessário, e o exército de Chambord poderia eliminar todo o exército de armadura negra e colocá-los nos pés da cidade. Para aqueles cavaleiros negros que já estavam com um nível mais alto, os atuais cavaleiros do Zodíaco de Chambord poderiam matá-los em segundos. A batalha do exército de armas está bem perto. Eu sei que todos já não aguentam esperar mais. Fei sorriu e sua voz majestosa soou na orelha de cada pessoa. Durante esta batalha de armas, usaremos nossas próprias mãos e retomaremos tudo o que perdemos. Então, Fei levantou-se e disse: passe na minha ordem. Daqui a 3 dias, despachem todo o exército. Nosso destino é a capital do Império São Petersburgo. Prepare-se para participar da competição A Batalha do Exército de Armas. Anterior próximo. Comentários. Deixe um comentário. O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com asterisco. Comentário asterisco. Nome asterisco. E-mail asterisco. Site. Salvar meus dados neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Início. Lista AZ. Favoritos. AZLISTA pesquisar novel pelo nome em ordem alfabética de AZ. Hashtag 09 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Copyright 2022 Central Novel. All rights reserved. Isenção de responsabilidade. Este site Central Novel não armazena nenhum arquivo em seu servidor. Todos os conteúdos são fornecidos por terceiros não afiliados.